Obrigado, Adalgisa. Muito obrigado. A Adalgisa, ela fala bem silencioso, com voz, ela é muito boa. E, pessoal, prazer falar com vocês. Eu estou aqui há 40 dias na Salesforce do Brasil. É uma grata surpresa estar aqui mais uma vez, mais um ano com vocês. E há muito tempo que a gente não vê tanto entusiasmo na indústria financeira, né? Eu acho que o que a gente viu nesses 3 dias aqui foi muito bacana, né? Eu acho que a indústria financeira do Brasil, há muito tempo, ela já é referência mundial. A gente tem... Obrigado. A gente tem diversos avanços nos últimos anos. A gente teve a digitalização, a gente teve o Pix, a gente teve diversas transformações e agora a gente vê a questão da inteligência artificial, os agentes de AI, os dados, né, cada vez mais presentes aí, na experiência do cliente, na hiperpersonalização, no atendimento. Então, acho que é uma grande revolução, né? A Salesforce, ela lidera agora o que a gente chama da força de trabalho digital, onde humanos e agentes trabalham juntos com contexto compartilhado para entregar mais valor para o cliente. Então, é um momento muito bacana, tá? E eu queria compartilhar aqui comigo esse momento o Matheus Girardi, do Agi, vai contar um pouquinho a jornada dele, vai contar o que ele tem feito lá para vocês. E vamos lá, Matheus, por favor. Obrigado, Matheus. Valeu. Bom dia ou boa tarde para quem ainda não almoçou, né? Então, primeiro, um prazer estar aqui a convite da Salesforce, do Bessa, e contando um pouco da nossa jornada de atendimento. Bessa, preciso só do passador. Primeiro, me apresentar rapidamente. Eu sou o Matheus Girardi, sou responsável pelo time de clientes lá do Agibank. Estou há 8 anos já nessa jornada no Agi. E quando me convidaram para esse bate-papo aqui, eu fiquei pensando, né, o que eu vou falar num evento que basicamente quase todos os painéis estão falando sobre personalização, IA, aquela sopa de letrinhas, né? Então, que está todo mundo quase fazendo bingo em cada uma das palestras, né? E eu pensei, poxa, acho que a gente tem um case contundente, né, de uso de IA no nosso atendimento. Ele ainda é um primeiro caso de uso, a gente tem muito ainda a avançar, né? Mas eu queria dividir um pouco da nossa jornada, né? Como é que a gente passou, né? Desde o momento que a gente decidiu fazer esse agente, quais foram os desafios, por onde que a gente passou, para dividir. Eu acho que muitos de vocês devem estar nesse momento em suas empresas, né, decidindo onde usar, não ficar no cemitério dos pilotos, né? Então todo mundo decidindo qual é o próximo APOC ou piloto que a gente vai fazer, e como que a gente escolhe um caso que seja contundente, que nos dê segurança para que a gente possa avançar nesse caminho de IA. E antes de começar, vou falar um pouco do nosso caso de uso aqui. Basicamente, a gente escolheu um caso dentro da nossa estrutura de atendimento que a gente tivesse potencial real de ter uma IA cognitiva e conversacional para que a gente conseguisse aumentar a nossa capacidade de reter os nossos clientes com um atendimento fluido, né? Não com aquele bot tradicional, né? Ops, não entendi, né? Quem aqui já teve aquela experiência, né, do ops, não entendi numa interação com o chatbot? Levanta a mão. Então, eu acho um pouco do que a gente também tinha, tá? E ainda tem algumas situações, né? Porque o mundo não é uma maravilha, né? E antes de apresentar, queria falar um pouco do Agibank, né? Qual que é a nossa missão, nosso propósito, né? No Brasil, hoje, ser baixa renda é sinônimo de não ter vez, né? Então, o que a gente acompanha nas grandes instituições financeiras, né? Segmentos que começam em um determinado patamar de renda. Qual é esse patamar? 5, 6, 7 mil reais, para você, de fato, ter algum tipo de atendimento, proximidade com o cliente, né? Então, no Brasil, não ter renda significa não ter vez, né? Você é o último da fila, você espera para ser atendido, você só fala com automação. Então, esse é um pouco do nosso propósito, né? O Agibank, ele luta para oferecer uma experiência bancária que encoraja e acolhe todos os brasileiros. Então, enquanto muita gente está forçando para não ter contato, não ter proximidade com esse público, a nossa missão aqui é efetivamente oferecer acesso, acolhimento e agilidade para essa população brasileira. E como que a gente se distingue, né, quando a gente olha no cenário de bancos, né? A gente está hoje situado no mercado financeiro. A gente tem hoje os grandes bancos, né, que oferecem uma experiência bancária geralmente limitada para esse público, né? Então, quando a gente imagina uma experiência de agência bancária, né, eu acho que a maioria de vocês nem usa mais isso, né, mas a grande população brasileira, se você sair no dia 5 de cada mês, você vai ver o varejo cheio, filas lotadas, muita gente ainda sacando dinheiro, que para a gente num evento de inovação desse parece coisa de outro mundo, né?
Mas ontem mesmo eu estava numa comunidade do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, e eu vi aquele varejo pulsante, pessoas ainda usando dinheiro, e esse Brasil com S existe de verdade, né? E ele é muito maior do que a gente imagina, né? Então, quando a gente olha isso, esse público geralmente está no sol, no calor. Se ele entra dentro de uma agência bancária, para ele passar na porta giratória, é um drama, né? Tem que deixar todas as coisas na porta. As pessoas às vezes imaginam, poxa, mas eu não uso mais para nada. Mas essa pessoa precisa muitas vezes de um acolhimento, de um advisory, de um apoio para conseguir movimentar a sua vida financeira, para ter acesso a crédito, para ter acesso a produtos transacionais, para muitas vezes fazer uma biometria, né? Então a gente está agora num grande tema social, né, que alguns temas que vêm acontecendo junto com o INSS, que fizeram que todos os aposentados e beneficiários do INSS do Brasil tivessem que renovar sua biometria, né? Então tem 10 milhões que estavam com essa pendência, apenas 2 milhões após um mês conseguiram efetivamente cruzar essa jornada. Então a gente está lá para ajudar essa população que mais precisa, né? Então a gente tem de um lado grandes bancos, do outro lado os bancos puramente digitais, então, que fizeram um trabalho excelente de experiência, de acesso, que realmente endereçam a dor transacional e uma experiência bacana nos grandes centros para as pessoas que são educadas, né, que têm um nível cognitivo maior, né? E a gente está realmente nesse meio do caminho, né? A gente oferece um serviço premium, né? A gente opera hoje com uma plataforma híbrida, temos um aplicativo, uma oferta de produtos e serviços completa para esse segmento da população, quem ganha até R$5.000 de renda, né? Temos o aplicativo, temos todos os canais digitais, mas também temos mais de 1.000 lojas em todo o Brasil. E esse é o nosso negócio hoje, em grandes números, né? A gente tem mais de 5 milhões de clientes, 28 bilhões de ativo de crédito, mais de 1.000 lojas, né? E vem crescendo num ritmo muito forte que a gente vê que essa é uma demanda inerente no país, né? Então, as pessoas precisam desse acolhimento, precisam desse acesso. Então, a gente sempre fala, né? A gente é digital, sempre presencial quando quiser. E hoje a gente está presente em todos os municípios com mais de 80 mil habitantes oferecendo esse serviço e essa experiência diferenciada. E quem que a gente atende, né? Para quem que a gente trabalha, né? É a Dona Maria. Eu trago uma foto de um cliente real aqui, né? Não é de banco de imagens, né? Então, uma cliente real, né? E o que é uma pessoa que ganha até 2, 3 salários? Qual que é o problema básico de quem ganha pouco no Brasil? É só dinheiro. A gente faz pergunta de NPS, pesquisa de satisfação, nossa, quais são os problemas reais? É aquela pirâmide Maslow, né? Quando você não tem dinheiro, o único problema que importa na sua vida geralmente é dinheiro. E tem mais uma coisa, para quem tem pouco dinheiro e muita idade, tem um segundo problema da terceira idade, que é a solidão. Então as pessoas não têm com quem conversar muitas vezes, já estão abandonadas, estão em casa, né? Então a Dona Maria, ela vive com orçamento apertado, vive como dá, né? Então ela realmente tem dificuldade de pagar suas contas, né? A gente fala, por que ainda tem pessoas que sacam dinheiro no Brasil? Por que isso ainda é importante? Porque as pessoas precisam escolher o que elas vão pagar, elas não pagam tudo que têm, elas escolhem o que pagam. Elas não vestem o que elas querem vestir, elas vestem o que têm. Então esse é o grande desafio da Dona Maria, né? E ela precisa de acolhimento e orientação porque está cheio. O Brasil é líder em tecnologia e segurança, e muitas empresas aqui hoje a gente tem orgulho, né, de utilizar a C-Case mundial de segurança, mas a gente também é líder em golpe, líder em fragilidades cibernéticas, então que é basicamente uma proxy de alta capacidade transacional e um mercado financeiro super desenvolvido, combinado com uma população pouco educada, com grandes desafios para que não caiam em golpes, enfim, vocês todos já conhecem isso. E a Dona Maria é ignorada em outros bancos. Ela não tem oferta nem atendimento, nem para onde ligar, não tem o WhatsApp do gerente. Então essa é a Dona Maria quem a gente quer atender e entregar a melhor experiência possível. E agora indo para o case, né? O que era o nosso problema, né? Todos aqui eu acho que tem central de atendimento, né, pessoal? Acho que a gente fala de automação, fala de autosserviço, mas quando eu converso com pessoas de central de atendimento, empresas que operam atendimento no Brasil, o top motivo ainda de chamada e de atendimento humano no Brasil, vocês sabem qual que é? Segunda via de fatura e limite disponível. E esse problema, pessoal, se vier no Febraban 2010, 11, 12, 13, 14, 15... e fizer essa enquete, qual é a situação que mais ligam na central? Pode pegar empresa de utility, banco, empresa de pagamento.
geralmente essas ainda são, se não for o top 1, 2, vai ser top 5 motivos. E a gente está aqui discutindo, né, IA, como é que a gente não resolveu, né, em 10, 12 anos esse problema de limite disponível, fatura, isso tem, todo mundo tem no aplicativo, tem no WhatsApp, tem. Como é que acaba caindo no humano? Demandas tão óbvias, né? E a gente hoje, só para dar uma dimensão de tamanho, né, a gente hoje atende primariamente nossos clientes no WhatsApp, então mais de 1 milhão de conversas todos os meses na nossa estrutura de atendimento. E hoje a gente trabalha com nível de 40% de retenção nesse canal, né? E o que foi o caso de uso que a gente decidiu escolher para usar a IA pela primeira vez, nem casos de atendimento, né? A gente tem hoje, em média, originação de 4 milhões de propostas por mês, né? E cerca de 1% dessas propostas demandam atendimento do cliente. A maior parte dessas propostas tem aprovação automática, então são limites pré-aprovados, toda a parte de documentoscopia, toda a parte de avaliação da proposta de crédito, ela é aprovada de forma automática. Tem 5% que ainda requer alguma análise mais manual ou que espera, tem algum tipo de fila. E essa volumetria de atendimento, o cliente, lembra que a dona Maria, ela precisa de dinheiro de forma urgente. Então, tempo para ela é muito importante, né? Então, gera essa ansiedade no cliente saber, Agibank, aonde que está a minha proposta? Que horas que vai pagar? Que horas que vai cair o dinheiro? Como que eu vou pagar? Quando debita a primeira? Então, quando a gente pensou no caso de uso, a gente falou, poxa, status de proposta é um dos itens que mais me chamam, então está no top 5. Muito obrigado. Está no meu top 5 chamadas, né? Mas ele, diferente do limite ou da segunda via de fatura que ele me pede, me dá o limite, eu mostro o limite e geralmente consegui reter o cliente, né? A fatura, se eu falasse, olha, senhor, eu preciso de mais 2 horas para fazer uma análise ligada à sua biometria por uma questão de segurança. Você acha que a dona Maria fala, ok, estou indo embora? Não fala. A dona Maria quer saber mais. Mas quanto tempo? É 2 horas mesmo? Então, todas as estratégias que a gente adotou exigiam um volume de interações muito altas. Então, diferente das outras interações que a gente tinha 3, 4 mensagens trocadas, a gente resolvia a dor do cliente. Esse era um caso de uso que, para nossa surpresa, tinha 20, 30 interações com o cliente. A gente, será que a gente tem um problema de processo? Será que a gente tem um problema, ou é só conter de fato a ansiedade do cliente, né? Então, quando a gente pensa em como a gente está definindo a nossa estratégia para usar a inteligência artificial dentro do Agibank, a gente tem considerado 3 grandes pilares, né? O primeiro pilar é sobre a complexidade da interação. Então, assim, essa interação do cliente, ela demanda poucas respostas para eu conseguir endereçar a dor do cliente ou muita resposta? Segundo ponto é quão crítico é essa demanda. Porque a gente estava numa dinâmica de, será que eu tenho espaço aqui para se alucinar, se responder algo errado? Eu tenho uma perda financeira, eu tenho alguma situação que realmente eu não consigo voltar. A gente se preocupa muito quando a gente vai fazer algum tipo de POC ou algum tipo de teste, que eu tenho condição de voltar com pouco impacto, seja reputacional, seja financeiro, né? Então, a gente basicamente olha esses 3 pontos, né? Qual é o volume de interações, qual é a criticidade e qual é a complexidade de implantação disso. E também, mais fácil da gente pilotar qualquer caso de uso é quando a gente tem prontidão tecnológica, a gente não precisa esperar o roadmap ser entregue, precisa desenvolver API. Então, aqui é um pouco dos motivos, né, que os nossos clientes entram em contato conosco, que basicamente são 4 grandes categorias, né? Uma é sobre atendimento, ou ele entra numa situação de retenção, uma jornada de retenção, ou numa jornada de cobrança, ou numa jornada de vendas, né? E dentro das jornadas de atendimento, 49% das interações são informação, são só informativas, né? Então é alguma coisa sobre o status ou da conta, ou de uma transação, ou de uma proposta de crédito. 8% são solicitações, então algo que ele está me pedindo, um contrato, uma segunda via, alguma coisa que ele está demandando. E 5% são reclamações efetivas. Atendimento foi ruim, tive uma experiência que não foi bacana. E a gente pensou, o atendimento de reclamação, eu entregar para a tecnologia, eu acho que é um nível de automação muito grande. Ele quer ouvir alguém, né? Ele quer ser ouvido. Então a gente decidiu, não é um bom cenário para a gente, né? No caso de solicitação, a gente separa aqui solicitações em 2 grandes categorias. Categorias assíncronas e
síncronas, onde a gente responde na hora e coisa que a gente absorve a demanda e responde depois, né? Então a gente consegue ter um nível de retenção relativamente alto. Para informações, o que faltava era efetivamente status de proposta, era um item que demandava muito para a gente. Então, como é que a gente definiu esse caso, né? Então a gente partiu desse tripé, viu que ele não seria resolvido facilmente com um bot, tinha prontidão tecnológica e o volume de interações era muito alto. Então, era um caso que estava caindo de maduro. Das interações, os motivos que entram na nossa central, esse era o filé para a gente implementar. E o que a gente viu? Era plug and play e não era crítico. Se eu respondesse alguma coisa errada, eu dropava esse cliente para um humano e seguia o atendimento. Não ia ter um grande problema. O que foi importante, né? A gente pensa muito no caso de uso, aonde que a gente vai implementar a IA, mas uma coisa muito importante para a gente pensar antes de definir o caso de uso é qual é a qualidade dos dados que a gente tem. Isso parece bullshit, né? Mas dados todo mundo tem um monte e a maioria dos dados nas empresas não são nem utilizados, né? Mas aqui eu acho que aquelas frases clichês, né, são importantes. Menos é mais aqui. Então é como você definindo o RAG do seu agente, que é basicamente definir qual é a estrutura de dados que realmente importa para aquela interação. Resolver dilemas de taxonomia básica. Pô, você tem dado de limite em vários ambientes de dados. Você vai ter em cartões, você vai ter em conta corrente, você vai ter em outras esferas de produto. Então, essa parte de taxonomia e qualificação de dados, ela é vital para o sucesso do agente. Isso a gente aprendeu durante a implementação, né? Outra coisa muito importante, mais importante do que o agente vai fazer, o que ele não vai fazer. Como a gente não tem como definir claramente qual é o output dos agentes, definir o que ele não quer fazer e o como ele deve responder, então dar exemplos, ser abundante em exemplos, é fundamental para que a gente consiga ter sucesso na implementação. Foi fundamental para a gente, tá? Então, no início, né, a gente teve grandes desafios, basicamente do que não fazer. Começava uma conversa sobre limite, depois caía em status de proposta o cliente queria falar de outra coisa, e o agente, cara, se você não define bons guardrails, o que acontece? Ele vai indo, ele tem informação disponível, você não definiu bem quais são as boundaries, ele vai até quando tinha momentos que ele estava falando de outros bancos, já estava precisando de informações na web, puxa, está falando de outras coisas que não deveria estar falando, né? Então, estabelecer esses guardrails e quais são os ambientes de dados que ele deve acessar é fundamental, né? Então, isso garante coerência, garante segurança. E por terceiro foi um fine tuning, né? A gente começou a dar identidade para ele, né? Pegar perfis de bons atendentes nossos e começar... Esse aqui é um bom exemplo de resposta sobre status proposta. Se você seguir esse padrão aqui de resposta, será bacana, será uma resposta que eu acho que o cliente vai entender e vai ter uma boa retenção. Então, a gente foi para essa etapa mais de tunar a mood do agente, o como ele reporta, atributos mais da nossa marca, né? A gente é extrovertido, a gente não quer um atendimento gerador de trololó, né? Que fala um monte de coisa. Não, eu espero que as respostas sejam mais curtas, que você tenha um tom menos formal. Parece bobo, mas isso reduz quantidade de linhas, e ao reduzir quantidade de linhas, eu tenho melhor retenção. Porque, de forma geral, as pessoas não querem ler grandes textos, apesar do ChatGPT ser incrível em gerar grandes textos, né? E o que é bacana aqui, né? A gente optou pela solução da Salesforce e do Agentforce, porque de forma bem direta, né, a gente conseguiu um approach para desenvolver uma IA sem precisar codificar, né? Foi totalmente no-code a nossa estratégia de implementação. Todos os dados que, se um atendente meu consegue acessar a informação na Salesforce, na minha cloud de serviços, o bot também conseguia. Então, esse tech readiness para a gente foi muito importante na decisão de qual era a plataforma que a gente iria utilizar, né? E para a gente também, acho que a gente contou bastante ali com o suporte, com o time da Sales, para que a gente conseguisse ir tunando aos poucos, que o objetivo principal de qualquer jornada de atendimento é todo mundo quer gastar menos e que seja efetiva a transação. Ninguém acorda querendo falar com o banco. Não é algo que a gente quer. A gente basicamente espera que resolva o problema e seja rápido. É só isso que a gente espera de uma interação. Cortesia e coisas são importantes, mas são secundárias, geralmente, nesse tipo de interação. Então, para a gente, retenção era o indicador mais importante para definir o sucesso ou não desse agente autônomo. E quais foram os resultados que a gente teve, né? A gente começou em março, uma retenção baixa, né? 56% mais ou menos. Então, a cada 2 clientes, um entendia o status da proposta, ficava satisfeito, não me ligava de novo, não entrava em contato comigo em outro canal. No segundo mês, platô, né? Porque foi isso final de março que a gente fez a implementação.
Então a gente foi fazendo ajuste, grids, desligamos inclusive o bot durante um tempo, porque ele estava indo para caminhos que não eram adequados. Então a gente ficou basicamente em abril, a gente deu os 2 passos atrás deu um passo atrás para dar 2 passos para frente, né? E em maio a gente atingiu o resultado de 77, então quase 80% de retenção nesse agente, com volume de interações alto. Então é muito bacana o que a gente vem conseguindo conquistar. Então aqui um pouco do exemplo, né? A nossa Gia, nossa assistente virtual, né? Então ela atendendo aqui um caso real de status de proposta. E aí vocês conseguem ver um pouco do que eu falei, né? Não é na primeira pergunta que a dona Maria está satisfeita com a resposta do status de proposta, ela interage, né? E a gente tem certeza que se a gente tivesse ido por uma abordagem lógica, num desenho mais padrão de bot, com certeza eu cairia várias vezes. Ops, para essa pergunta eu não consigo responder. Então, concluindo aqui, porque eu estou entre vocês e o almoço, né? Imagino que a turma já deve estar com fome, esse horário quem não almoçou ainda, né? O que a gente vê de potencial, né? Eu tenho algumas visões e visito central de atendimento, então olhando bem agora no central de atendimento. E quando a gente pensa em excelência de atendimento e excelência operacional, todo mundo que já... Quem aqui, levanta a mão quem já visitou uma central de atendimento, pessoal. Todo mundo que já visitou uma central de atendimento deve ter pensado, depois sentou na mesa para decidir o que vai fazer, pensa assim, nada que eu esperar efetivamente excelência eu vou conseguir numa central de atendimento, concordam? Sim ou não? Porque você olha, cara, é difícil. A pessoa geralmente que tem má remuneração, cara, que está num ambiente que é altamente estressante, né? Então, assim como o varejo, central de atendimento é um ambiente de estresse, de volume, de você ficar fazendo uma coisa repetida às vezes. Para o ser humano é difícil você ficar feliz fazendo aquilo ininterruptamente. Independente, algumas são melhores, piores, mas a conclusão que a gente chega sempre é assim, cara, se eu quiser qualidade, é muito difícil eu ter escala indo para uma central de atendimento. Perdoem as empresas de central de atendimento, né? Mas é praticamente impossível. Então, o que a gente vê de avanço, né? O nosso call aqui agora é a gente avançar para outras linhas. Então, a gente imagina no médio prazo uma central de atendimento que basicamente só vai ter atendimento humano para coisas sem script, sem roteiro, né? Tudo que é possível a gente processualizar e definir um script, que acredito que maior parte dos mais de 1 milhão de atendentes de call center faz hoje é atender e seguir um script, ele não vai ser necessário, né? Só que a gente ainda tem grandes dilemas, né? Tanto de organização de dados, de orquestração de agente, né? Então, eu posso jogar tudo para o mesmo agente? Pô, eu tenho dilemas, eu tenho LLMs que são mais baratas que outras, né? Um approach é usando Salesforce, outro é tendo um orquestrador. Se eu quiser colocar um agente de IA para fazer triagem, pô, será que o melhor approach é ir para uma no-code ou eu deveria ter uma estratégia de orquestrar agentes, né? Onde eu pago menos no token, consigo ter uma abordagem de, opa, para essa definição eu preciso talvez só de uma IA cognitiva. Só preciso saber a intensidade da conversa. Depois eu preciso ir para uma mais cara, que é uma generativa efetivamente. Quais são os dados efetivamente que eu tenho pronto hoje na minha estrutura para que a gente consiga fazer um approach com qualidade? Porque às vezes está antes da IA, né? A gente pergunta qual é a minha estratégia de IA? E a pergunta deveria ser assim, qual que é a minha estratégia? E aí, como que a IA vai, de fato, embarcar nisso, né? Senão a gente inverte a pergunta, a gente começa pela... Tecnologia é sempre ferramenta, é pós, né? Então, a gente imagina isso expansão integral para todos os nossos casos de uso, né? Cada vez mais refinar com o histórico, aí a gente... É um desafio a gente fala de personalização, né? E a gente peca em coisas tão simples, né? A gente vê ainda muito atendimento, a gente como cliente, né? Poxa, eu já informei o CPF, estou tendo que informar de novo. Poxa, eu já falei minha dor para a primeira pessoa, estou tendo que informar de novo. Então, a gente sonha, talvez, a personalização do atendimento nosso acontece muito no nosso varejo, no nosso dia a dia de loja. Na central, estou esperando bem o básico, bem feito. Rápido, que resolva, que saiba o que está acontecendo. Então, organizar esse histórico, poxa, entrou, já ligou 3 vezes, ou ligou 2 vezes, não resolveu, passa para o Navy Seal, vamos desautomatizar essa jornada. Não vou botar ele para jornada de retenção, vamos, desautomatiza isso, joga já para uma estrutura mais eficiente, né? Então, esse histórico e isso que está embarcado no nosso CRM, que a gente constrói dia após dia, vai ser bem importante na nossa jornada. E a gente ter cada vez mais zonas assíncronas, né? Porque também qual é a tempestividade e o nível de atendimento síncrono que a gente vai oferecer está diretamente ligado ao custo de cada um dos atendimentos. Então,
tem muita demanda que às vezes a gente não observa e isso é regra de estratégia de negócio, né? Que eu não preciso responder na hora. Apesar de grande parte das coisas, cliente que ligou que é atendimento, a gente tem exemplos incríveis de outras empresas, não vou agora, vou reconhecer outros players, né? Mas, poxa, você vai pedir uma devolução, por exemplo, no Mercado Livre, você não fala com ninguém. É um bom processo, bem desenhado, assíncrono, tem uma contestação, eles acatam, aprovam ou não. É simples. Quantos casos desses a gente pode ter na nossa empresa que a gente está pecando, querendo jogar para o humano, para ele te falar, alô, tudo bem? Então tá, estou registrando a sua reclamação, e em X tempo sua demanda será atendida. Poxa, só a gente consegue fazer, pô. Ele, na maioria das vezes, consegue resolver, mas quando não conseguir, eventualmente você não ter a tecnologia concluída, você consegue, numa jornada conversacional, endereçar esse tipo de situação. E ela é bem mais plug and play do que no passado, né? Que tinha que desenvolver um fórum para cada um, uma tela para cada um, fazer um deploy. Então isso acho que acelera bastante a nossa condição de negócio. Era um pouco disso que eu queria contar para vocês. Agradeço muito pela presença de cada um. Agradeço a Salesforce pelo convite. Foram super parceiros aí para a implementação desse case. E eu queria convidar todos. A gente tem muitas vagas abertas lá no Agibank. Então, hoje a gente está do lado de Viracopos. A gente é a melhor empresa para se trabalhar no interior de São Paulo, né? Então, a gente vem crescendo muito, né? Com muitas oportunidades, né? Então, convido todos que tiverem interesse em saber um pouco mais do Agi ou quiserem trabalhar lá com a gente nessa jornada de construção do melhor banco de relacionamento da baixa renda no Brasil, estão todos convidados. Muito obrigado, um abraço.